Eu estava, quando nós estávamos lendo a lição, estava pensando essa questão dos inimigos, porque quando a gente pensa em inimigo, a gente sempre pensa ele muito perto da gente, né? Muito assim próximo, pronto para nos prejudicar, essas coisas, né? Mas a gente também sabe que existem os inimigos que estão longe, que podem nos prejudicar fortemente de longe e que nós às vezes nem conhecemos, não é? Aí veio aquela ideia, por exemplo, se você passar por uma estrada e você vê aquele terreno todo bonitinho, plantado ali, né? Você vê aquele senhorzinho ali cuidando da terra, ajeitando ali, né? Aí você pensa assim, puxa vida, ele não precisa falar que ele ama a humanidade, não é? Porque se ele está plantando aqui, está produzindo alimento, para quem que são esses alimentos? Por mais que tenha interesse financeiro, mas no fundo ele alimenta as pessoas, não é? Ele vai lá, tá lá de sol a sol. Então a gente percebe nesse aspecto que ele não precisa falar que ele ama a humanidade, não é? E a gente tem essa questão de ficar com o inimigo muito perto da gente, mas em contrapartida nós também temos aquelas pessoas que muito de longe, não é? Nos prejudicam fortemente, nos criam grandes problemas, grandes embaraços, situações muito complicadas para o nosso dia a dia. A gente hoje tem conseguido observar, temos acordado diante de anos e anos de que vivemos dormindo, que a maior parte de nós não se incomodava, né, com quem dirigia o país, quem dirigia o estado, o município, quem cuidava de fazer leis. A gente nunca se preocupou com isso, falava, não quero me incomodar. Quando ia votar, ia lá, pegava um papelzinho no chão e votava para qualquer um, né? Nunca nos incomodamos. Primeiro que falasse qualquer coisa que a gente gostava de ouvir, falava bonitinho, numa tonalidade bem agradável, tinha uma boa aparência, né? Tinha bastante cabelo, né? Assim, a gente se encantava por ele, votava, né? Punha ele para dirigir o nosso país. E a gente hoje tem percebido que nós temos os inimigos sociais que prejudicam a gente, às vezes muito mais do que a pessoa que está do seu lado, um vizinho seu, prejudicam fortemente, porque eles estão o tempo inteiro arrumando formas de te prejudicar, de criar embaraços, problemas, dificuldades. Então a gente percebe, por exemplo, com a carga tributária brasileira, que é imensa, não tem inteligências trabalhando para fundar nisso e arrancar o dinheiro das pessoas, arrancar o trabalho, porque no fundo não arranca o dinheiro, arranca o trabalho. A gente já não tem notícia que nós temos que trabalhar cerca de 4 meses por ano só para pagar imposto. Se nós trabalhássemos 3 ou 4 meses sem receber nada, é o que a gente paga de imposto por ano. Então aí você pensa, tem alguém, esses nossos irmãos estão interessados? Aí você vai, por exemplo, no serviço público de saúde, você se oferece num serviço público de educação, você vai numa repartição pública, você vai numa repartição judicial, como que você é tratado, como que você é observado, como que eles cuidam dos interesses da gente, por exemplo, não é? E a gente vê que raríssimos desses realmente têm amor pela humanidade, muito raros desses nossos irmãos públicos, funcionários públicos. Eles, raros deles, alguns, não vamos dizer que todos, mas muitos, são pessoas muito boas que atendem, que sabem o papel que eles têm ali naquele trabalho. Mas no fundo são os nossos inimigos, porque eles estão o tempo inteiro. Você vai, por exemplo, buscar uma informação, ele te remete para um terceiro, que te remete para um quarto, e que você fica meses sem conseguir uma informação básica para resolver um problema. Enfim, isso foi me trazendo um pouco à tona, porque quando a gente lê a mensagem do Evangelho, a gente sempre imagina aquela pessoa que, sei lá, vai botar o pé na frente na hora que você passar, né? A gente sempre imagina esse daí, no tempo da escola, lembra o tempo da escola? Fui o pé na frente pro cara cair, né? Tropeçar e cair, né, Geraldão? Mas no fundo, nós temos que pensar nessas possibilidades maiores de pessoas. Eu dei o exemplo lá do lavrador, mas existem outras pessoas que estão trabalhando fortemente para engrandecer, para melhorar, para desenvolver. No fundo, eles têm esse amor pela humanidade, que é uma coisa que nós precisamos criar. Então, não sei se é tão importante a gente estar tão preocupado com essa pessoa que nós estamos enxergando que é uma pessoa declaradamente nossa inimiga, ou se nós não temos que nos preocupar com aqueles que são os nossos inimigos invisíveis, que não são desencarnados não, que são os encarnados mesmo, são os nossos amigos invisíveis,
que inimigos invisíveis que estão aí a cada momento, a cada lugar, a cada situação, prontos para prejudicar, não é? Pronto para criar um problema. A gente veio conversando sobre as multas que estão chegando do ano que ficamos parados, né? Da pandemia, 2020. E aí você pensa assim, poxa vida, as pessoas ficaram muito sem trabalhar, muitos perderam emprego, nós tivemos um caos financeiro, um caos de saúde orgânico, nós tivemos um monte de problemas. E eu fico pensando, puxa vida, tudo bem, a gente errou, excedeu um pouco a velocidade, parou onde não devia, fez uma coisa ou outra, mas a gente considera que a cidade estava extremamente vazia, que as pessoas estavam lutando para sobreviver, que estavam lutando para conseguir algum recurso. Muitos morreram, né? E muitos, não é, desses aí que precisaram deixar o corpo físico na terra e foram embora. Enfim, hoje, ainda hoje, você precisa de um recurso de saúde, por exemplo, você vai num posto de saúde, eles não te dão a menor atenção para o serviço que você precisa. Parece que hoje tudo se resume à vacina e outros assuntos associados a tal doença, não é? Então você percebe que existe aí ainda um grande contingente de pessoas que se tratam como inimigos. Porque pelo certo a gente precisaria aprender a se tratar como amigos. Quando a gente trabalha no trabalho social, por exemplo, não é, Sônia, todos nós que estamos aqui, na mensagem, qual é o nosso objetivo de entregar, mandar uma mensagem dessa para chegar na mão de uma pessoa? Não é levar um conforto, uma luz, uma ajuda. A gente precisa falar, ó, as pessoas que manusearam essas mensagens, imprimir, trouxeram, carregar, e separar, empacotar, têm amor por você? Nós não precisamos falar isso. É claro que isso é um serviço de amor pela humanidade. A gente nem conhece as pessoas que vão se beneficiar disso, não é? É um amor assim, e é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar isso. Então, no trabalho que você está realizando, não importa o trabalho que você está realizando, trabalhar com bastante amor pelas pessoas. No prédio que você está morando, ter bastante amor pelas pessoas, sabe? Quer ajudar, o camarada está lá cheio de sacola, dá um apoiozinho, você está ali só olhando, dá um pequeno apoio. Ah, o cachorro escapou do homem lá, saiu correndo, dá um apoio para ele pegar o cachorro. Enfim, eu digo assim no sentido da gente ter mais humanidade uns com os outros. Porque quando fala mal os inimigos, fala, meu Deus do céu, mas tem que amar assim, declarar para ele, olha, eu te amo, viu, porque você é meu inimigo. Não é isso que está falando a mensagem. É a gente criar esse sentimento de uns para com os outros. E também, antigamente, a gente passava pelas pessoas, bom dia, boa tarde, né? Hoje em dia tem pessoas que passam, nem mora do lado, nem olha na cara, não conversa, está sempre mal-humorado, né? E antigamente não, né? Era todo mundo, bom dia, seu fulano, boa tarde. Todo mundo no bairro se conhecia, era aquela gentileza, né? Hoje não, todo mundo se pisar no pé vai matar. Nós estamos num... Muitas pessoas não respondem, moram ao seu lado e não respondem. Então, mas eu digo assim que hoje nós temos um contingente muito grande, especialmente na nossa cidade, e perdemos um pouquinho essa referência de lugares menores, de lugares mais aconchegantes, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a gente como cristão, a gente precisa entender a pessoa, dizer, tá lá envolvida com os problemas dele, com as dificuldades dele, vai saber o que está acontecendo com essa criatura. Quer dizer, uma pessoa está fechada nela, dentro dela, alguma coisa está acontecendo. Então também ter esse sentimento, essa compreensão, passa um carro desgovernado, que nem um louco, aí você, em vez de você praguejar, abençoa, que Deus te ajude, ele deve estar lá vivendo um problema, deve estar com pressa, com urgência, não é? Está lendo o meu pensamento aqui. Então, Antes de entrar na transitória, eu entrei na pista, o cara já brecou buzinando. então. Eu peguei e entrei na transitória, mas ele passou por aqui e jogou o cara em cima de mim. É aquela poça d'água, o cara vem, passa bem pertinho e zum, né? Olha, tudo de barro. Então nós temos muitos motivos para criar inimizades. Temos muitos motivos. Porque Aconteceu comigo. a qualquer instante a gente pode se sentir ofendido com alguma coisa. Mas aí a gente vai lembrando que o amor está associado a umas outras coisas. Sabe o que ele está associado, que eu estou lembrando agora? É assim, a questão da humildade. O Emmanuel tem uma frase que eu até uso nos meus sistemas eletrônicos,
que é assim, que quando você tem o direito, tudo está a seu favor, tudo é a seu favor, e você simplesmente abençoa. Isso é humildade. Então, aí você vai lá e volta lá 2000 anos atrás e vê o Cristo. Ele não podia ter recorrido, não podia ter chamado advogado, não podia ter pedido para alguém, os discípulos, criar lá um grupo de pessoas para soltar ele da cadeia, ele não podia ter feito tanta coisa para não sofrer aquela punição desmerecida, imerecida. Podia ter feito tanta coisa, né? E na verdade, os espíritos, olha, a humildade do Cristo. Vamos relaxar um pouco agora, né? Tem uma hora lá que o Cristo está na cruz e aí o tempo fecha, fica escuro. E o pessoal, 2000 anos atrás, hoje já tem bastante superstição. Imagine 2000 anos atrás, né? Porque as pessoas começaram a imaginar que ia acabar o mundo. Porque começou a dar uns relâmpagos, um negócio estranho assim, um negócio assim. Ele falou, escuta, pai, ele não sabe o que faz. Então ali, se o Cristo dá uma ordem, os espíritos estavam ali para servir ele. Eles começavam o planeta outra vez. Uma ordem do Cristo. Mas você vê a humildade do nosso mestre, não é? Eles não sabem o que fazem. No fundo ele estava com esse sentimento. Né? É que nem os nossos filhos pequenos e os nossos netos. Aí vai lá o neto, começa a mexer na torneira, vai beber a água do vaso, vai pôr a mão no vaso. No fundo, não é maldade dele. Na verdade, ele não sabe o que ele está fazendo. Não é isso? Então, a gente, quando olhar uma pessoa fazendo uma coisa assim, falar, ai meu Deus, realmente, ele não sabe o que faz, né? Então é devagar nós vamos compreendendo isso para a gente poder conviver, porque é tão difícil conviver quando você não tem um pouquinho de tolerância, um pouquinho de paciência. É tão difícil, veja no trânsito, né? O Manuel deu esse exemplo agora. Veja como é difícil de conviver se uma pessoa não tem um instante de tolerância. Puxa, passou na frente, tudo bem, consegui brecar, entra, vai lá, vou embora, né? É como é difícil a gente conviver no dia a dia, né? Você vai, sei lá, se servir num balcão, num restaurante ou numa padaria, alguma coisa. Como é difícil, a pessoa fez lá, pôs o açúcar no café e você falou que era sem café, sem açúcar. Não é? Sabe um negócio assim? Como é difícil a gente conviver em condomínio, né? Que, sei lá, a pessoa resolve estar entusiasmada, liga o som lá alto e tal, né? É condomínio vertical ou horizontal? Para o síndico lá, uma multa. Não, então, veja como é difícil. Às vezes tem um jovenzinho que tem bateria, que tem saxofone, que tem algum aparelho, quer tocar, sei lá. Então veja como é difícil conviver aqui, a ferro e fogo. Veja como é difícil. E aí a gente vai atrás de leis, não é? As pessoas, não, tem que seguir a lei. Mas eu ouvi falar uma coisa legal sobre lei. Quando a gente precisa de muita lei, é sinal que a gente é muito ruim ainda, né? Você imagina que precisou de uma lei para dizer que você tem que dar o lugar para uma pessoa que precisa mais do que você? Porque tem muitos velhão figurão aí que tem 80 anos que está melhor de saúde que você. Não tá? Não tem? Então, e aí precisa de uma lei para dizer o seguinte, dá o lugar para quem precisa mais do que você, mas olha que ponto nós chegamos, que ponto, não é? Então é complicado essa questão de amigos, inimigos, tolerância, convivência. Nós precisamos buscar o Cristo sempre, porque desse jeito a gente vive melhor, tem mais qualidade de vida. Quando a gente consegue tirar de dentro da gente esse sentimento maior, especialmente de tolerância, a gente vive melhor. Me lembro de um amigo nosso, da federação, que eu nunca conheci uma pessoa que conhecesse tanto o Evangelho e Jesus como ele, né? E um dia peguei uma carona com ele, aí na rua que ele estava lá, saiu um carro da garagem com tudo assim, bem na frente dele, né? Ele deu aquela brecada assim e parou o carro. Ô, seu animal! Aí ele viu que estava comigo assim e falou, nosso irmão, animal racional, né, Sérgio? Saiu desse aí. Então, você veja, não é? É a tal da tolerância. Às vezes nós precisamos de anos no trânsito, 10 anos, 20, 30 anos no trânsito, para você entender, passou sem dar certo, paciência, eu estava bem, estava devagar, não me ofendeu em nada. O camarada passou pela direita, não é?
Fica buzinando que nem um louco, né? Puxa, a vida não deve estar bem, né? A gente começa a se entender melhor. Então é isso que nós precisamos, amar os inimigos. Então, amar os inimigos basicamente é isso. A pessoa fez uma coisa que você não gostou. Pode fazer melhor, podia ser melhor, não é? Mas tem aquele sentimento maior, aquele sentimento cristão. A gente trabalha com os moradores de rua, mas eu já falei aqui mais de uma vez que eu não concordo com as ações deles. Entrar numa praça e devastar a praça de grama, de tudo, fazer fogo perto de árvore, botar fogo, sabe? Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Nem por isso você deixa de favorecer os caras. Mas aí você vai lá favorecer, porque você pensa assim, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? De longe, jogando pedra de longe? Não é? Então você vai chegar perto dele e fala, pô, mas você faz fogo aí, rapaz, perto dessa estátua, pô. Perto desse monumento, isso aí é um patrimônio das pessoas, pô. Pô, mas você vai fazer xixi aí, rapaz do céu, que isso, pô, tem vergonha, rapaz, vai fazer num lugar. Mas como é que você vai falar isso pra pessoa se você não tá perto dela, não tem um elo de amizade com ela? Não é? Como é que você vai ajudar na educação? Acho que é por isso que as crianças nascem pequenininhas, porque aí você cria intimidade com ela, aí você tem como educar, porque você já pensou em educar uma pessoa que você não conhece, como que é difícil? Não é? Então, é difícil, é complicado. Vai discutir, né? Então, no nosso pensamento, amar os inimigos basicamente é isso, que a gente tenha bastante força e aprenda a conviver, né?